Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Mas, irmãos, estamos iniciando hoje, então, a nossa campanha 40 dias de oração movidos pela graça. E a nossa campanha, ela está configurada dessa forma. Nós receberemos ao longo dessas semanas daqui por diante, pelo menos 6 mensagens sobre o tema Movidos pela Graça aos domingos à noite aqui na nossa igreja. Teremos o áudio devocional todos os dias a partir de amanhã, como acabei de dizer. E em nossos cultos nós teremos momentos de oração por essa campanha. Campanha de levantamento de ofertas e campanha também de oração pela nossa pátria. E durante toda a campanha nós estaremos refletindo sobre a maravilhosa graça que se manifestou, que nos alcançou e que nos comissionou a viver movidos pela graça. Movidos pela graça, isso precisa ficar agarrado, grudado em nós nos próximos dias. Por onde quer que a gente vá, a gente deve estar lembrando disso, movidos pela graça. Somos movidos pela graça. É a gente entender que nós fomos resgatados um dia da morte, fomos justificados e fomos salvos para sermos usados por Deus como canal da sua graça. Meus irmãos, nós só estamos vivos hoje pela graça de Deus, amém? E movidos pela graça, nós precisamos ser incansáveis e não desprezarmos cada oportunidade de anunciar e viver o Evangelho para a transformação de pessoas, como nós pudemos ouvir nesta noite o testemunho pelo vídeo daquele pai e filho, os Rogérios. E a nossa primeira mensagem, ela tem como tema exatamente o tema da campanha, movidos pela graça. E o texto que eu quero ler está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do verso 14 ao verso 30. E eu convido você para me acompanhar nessa leitura, seja aí da sua Bíblia ou aqui da projeção. Lucas, capítulo 4, do verso 14 ao verso 30. Esse texto nos fala sobre um momento na vida de Jesus. Lucas 4, do 14 ao 30. Assim nos diz a palavra de Deus. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Guarde bem isso, segundo o seu costume. Verso 17, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos o aprovaram. Fique atento nisso também. E admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca, perguntavam: este não é filho de José? Jesus lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses
trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram ao despenhadeiro do monte sobre o qual a cidade estava construída, para o jogarem dali. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Meus irmãos, se nós queremos aprender sobre como é esse negócio de viver movido pela graça, nós precisamos caminhar um pouco com Jesus nos próximos dias. Para a gente aprender o que significa viver movidos pela graça, a gente precisa mergulhar nas Escrituras, em especial nos Evangelhos. A gente precisa andar com Jesus e ir com Ele aos lugares onde Ele foi, viver algumas cenas com Jesus, acompanhar por um pouco a agenda diária de Jesus, olhar para o que Ele fez, segui-lo em suas andanças pela Galileia e por toda a Judéia, e aí sim nós aprenderemos o significado de viver movidos pela graça. Porque ninguém mais viveu de modo tão correto uma vida movida pela graça como o Senhor Jesus. Então nós vamos começar nesta noite uma jornada com Jesus. Nós vamos andar um pouco com Jesus, nós vamos segui-lo, amém? Isso talvez não seja um tanto confortável. Eu acredito que andar com Jesus não será muito fácil. Eu acredito que esta estrada por onde nós caminharemos com Jesus pelos próximos 40 dias será uma estrada um tanto estreita, uma estrada onde nós encontraremos alguns espinhos, algumas pedras surgirão no caminho, subiremos alguns montes mais íngremes, talvez teremos que atravessar um pouco o deserto, mas eu creio que valerá muito a pena, porque nós poderemos aprender a viver movidos pela graça com Ele durante esses próximos dias. Nós acabamos de ler uma passagem das Escrituras muito importante. Jesus, voltando do deserto, após a tentação que durou 40 dias, Jesus viajou de onde estava para a cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré era a cidade natal de Jesus. Nós falamos cidade natal, sabemos que ele nasceu em Belém, mas com 2 anos de idade ele chegou em Nazaré e onde ele cresceu. E na verdade, durante toda a sua vida, ele acabou pegando o apelido de o Nazareno, porque as pessoas associavam Jesus à sua vida em Nazaré. E quando ele chega em Nazaré, nesse ponto do texto em que lemos, Jesus está voltando para a sua cidade, onde ele viveu nada menos do que 28 anos. Ele está agora com os seus 30 anos de idade. E Jesus chega em Nazaré, ele entra numa sinagoga. A sinagoga, para quem não sabe, era uma extensão do templo em Jerusalém, uma espécie de uma congregação, onde aos sábados pessoas se reuniam para estudar a Bíblia, também para louvar a Deus. Pessoas que tinham dificuldades para ir com constância em Jerusalém, elas tinham a oportunidade de ir numa sinagoga em sua própria cidade. E em Nazaré havia uma sinagoga, um pequeno templo. E Jesus, chegando em Nazaré, ele se direciona para uma sinagoga e vai participar de um culto ali. Nós temos aqui nesta passagem, meus irmãos, um exemplo da maneira como Jesus iniciou o seu ministério, vivendo movido pela graça.
E esse texto nos dá algumas características de uma vida movida pela graça. E é sobre isso que eu gostaria de observar com os irmãos. Primeiramente, observando o fato de que Jesus viveu na dependência pessoal da graça de Deus. Isso é muito importante e eu preciso frisar isso novamente. Jesus viveu na dependência pessoal da graça de Deus. A Bíblia diz no verso 16 que Jesus foi a Nazaré, onde ele havia sido criado. E o texto nos diz que Jesus entrou na sinagoga de Nazaré num dia de sábado. E há uma informação muito importante neste verso 16, a qual eu chamei a atenção no momento em que líamos. Diz assim o verso 16: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Segundo o seu costume. Era costume de Jesus ir à sinagoga. Essa era a sua rotina semanal, durante 28 anos morando em Nazaré. Era a rotina de Jesus estar na casa de Deus todos os sábados. Era costume dele, era a sua prática habitual. Lucas não diz, meus irmãos, que Jesus só ia de vez em quando. Também não diz que ele só foi quando teve vontade. Também não diz que ele foi quando ele teve tempo para ir. Ou somente quando ele não estava tão cansado da semana anterior, e nem somente quando tudo no culto da sinagoga o agradava, estava a seu gosto. Não, ele foi. E foi porque era seu costume. Ele foi porque foi. Ele foi porque em sábado algum ele não sabia ficar em outro lugar a não ser na sinagoga de Nazaré. Eu creio, meus irmãos, que se nós queremos viver movidos pela graça, nós precisamos imitar o nosso Senhor. O comportamento de nosso Senhor deve ser exemplo a nós, seguidores. Porque há, meus irmãos, ricos benefícios espirituais para nós e para nossa família, quando a gente decide estar na casa de Deus toda semana e se transforma isso num costume, numa rotina semanal, num hábito, algo que não pode ficar em falta. Jesus aprendeu a fazer isso desde cedo com os seus pais. E porque Jesus agora era adulto, ele ainda continuava fazendo. Talvez a pergunta seja: pastor, mas Jesus precisava tanto ir à sinagoga assim? Jesus precisava tanto ter esse hábito de ir à sinagoga como algo de costume? Meus irmãos, como Deus, Jesus não dependia de nada nem de ninguém, e nem precisava ir à sinagoga. Porém, como homem, assumindo o lugar dos pecadores, ao esvaziar-se de sua glória, Jesus sabia de sua necessidade de viver na dependência da graça do Pai. E por isso, semana após semana, Jesus estava lá. Aonde? Na sinagoga de Nazaré. Para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para tratar dos negócios do Pai. Jesus fez disso um costume, porque ele dependia da graça do Pai, como ser humano que era. Meus irmãos, e nós? Será que nós precisamos fazer do culto a Deus um costume? Absolutamente que sim. Semana após semana, ser fiel em assistir à pregação das Escrituras, participar num culto louvando a Deus com hinos e cânticos espirituais, participar da ordenança da ceia do Senhor,
Isso produz um homem ou uma mulher que consiga, de fato, viver movido pela graça. Isso é certo. E veja o que uma pequena declaração significa, segundo o seu costume. Jesus fez da prática de se reunir na sinagoga uma declaração de sua dependência da graça de Deus. Ele ia na sinagoga para cultuar a Deus. Ele ia na sinagoga para tratar dos negócios do Pai. Ele ia na sinagoga para estar com outros filhos de Deus. Ele ia na sinagoga para ter momentos de oração a Deus. Ele ia na sinagoga para ouvir as Escrituras sendo expostas, pregadas. Jesus viveu movido pela graça porque ele reconhecia que dependia da graça do Pai sobre a sua vida. E eu volto a dizer, sendo 100% Deus, Jesus não dependia de nada nem de ninguém. Contudo, sendo 100% homem também, por esvaziar-se de sua glória, ele sabia de sua necessidade de viver na dependência da graça do Pai. Por isso Jesus orava constantemente, por isso Jesus lia as Escrituras frequentemente, por isso Jesus se reunia habitualmente, ora na sinagoga de Nazaré, ora no templo de Jerusalém. Se desejamos, meus irmãos, viver movidos pela graça, será fundamental entendermos a nossa dependência da graça de Deus diariamente. A vida movida pela graça, ela só pode ser alcançada quando fazemos da reunião com a igreja um costume, um bom costume. Fazer da reunião com a igreja algo de costume, mas eu vou dizer algo de bom costume. Bom costume porque já no primeiro século existia um mau costume a respeito da reunião com a igreja. Olha só o que o autor da carta aos Hebreus nos conta no capítulo 10, verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual é o seu costume? O seu costume é como o de Jesus, de Lucas 4, ou o seu costume é como o de Hebreus 10, 25? Qual é o seu costume? Deixa eu te perguntar uma coisa, onde você pode ser encontrado domingo das 8 às 10h30 da manhã? Onde as pessoas podem te encontrar num domingo das 19 às 21h30? E quarta-feira, onde as pessoas podem te encontrar? Qual é o seu costume nesses momentos em que esta igreja está reunida? Meus irmãos, é claro que há aqueles que não podem, por fatores totalmente justificáveis, estarem presentes em algumas reuniões que a igreja promove. Às vezes por trabalho, por saúde, por estudos, pela distância, dificuldades diversas que podem surgir. Mas será que esta é uma justificativa de todos? Será que, porventura, alguém que não tenha por costume estar reunido com a igreja, dentro desse programa de reuniões da igreja, será que se encaixa na questão do trabalho, na saúde, nos estudos, na distância? Pessoas movidas pela graça buscam, oram, leem as Escrituras, vêm aos cultos da igreja, e isso é algo de costume. Nós observamos isso na vida de Jesus, e se queremos viver movidos pela graça, vir ao templo, vir nos encontrar com os nossos irmãos, cultuar a Deus, deve ser algo que fazemos por costume, algo que faz parte da nossa vida, algo que se a gente não fizer vai ficar faltando alguma coisa. Alguém disse que domingo sem missa, semana sem graça.
Talvez a gente pudesse até pegar um gancho nessa ideia. Domingo sem culto, semana sem graça. Vamos, quem sabe, pensar nisso. Fato é que se a gente ficar em casa no domingo à noite vendo a vida passar, ou se ficar em casa no domingo de manhã, simplesmente para assistir lá uma corrida de Fórmula 1, eu creio que a gente não vai conseguir viver movidos pela graça. Se durante a semana, se a gente viver comprometido com a rede de esgoto de televisão para assistir todos os telejornais e as novelas que ela passa e repassa de novo a partir da tarde lá, eu creio que nós, se ficarmos comprometidos com essas coisas que alienam tantas pessoas, nós não conseguiremos viver movidos pela graça. Mas eu estou certo que se nós, de fato, assumirmos uma postura de nos reunirmos com os nossos irmãos, como Jesus se reunia, tornar isso um costume, um bom costume. Meus irmãos, eu estou certo que nós vamos viver cada dia mais e mais, cheio da graça, movidos pela graça, e estaremos espalhando graça por onde quer que a gente vá. Em segundo lugar, nós observamos aqui, olhando para a vida de Jesus, que Jesus reconheceu a necessidade global da graça de Deus. Diz a Bíblia que Jesus entrou na sinagoga no sábado e trouxeram para ele, não sabemos quem, um assistente, trouxe o livro do profeta Isaías. E diz o verso 17 que ele abriu o livro e achou o lugar em que estava escrito o que nós conhecemos como o capítulo 61 de Isaías. É bom que se lembre que esse livro não era um livro como temos hoje, era um pergaminho, era algo grande, algo trabalhoso para se desenrolar ou para se esticar, para fazer uma leitura. Jesus estava familiarizado com este pergaminho do Antigo Testamento, e ele o desenrola e lê o capítulo 61 de Isaías. Jesus leu diante de todos: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E o verso 19, ele completa: e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Significa, chegou o tempo da graça. E o verso 20 nos informa: fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Por que as pessoas estavam olhando para Jesus de maneira fixa neste momento? Porque agora ele ia fornecer uma exposição daquilo que ele acabou de ler. Ele iria dar o significado e a aplicação daquele texto. E Lucas nos dá um resumo do significado de todo esse texto no verso 21. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ler. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou Ele, eu sou a boa notícia, eu sou aquele que é uma boa nova para os pobres, eu sou aquele que dá visão aos cegos, eu sou aquele que liberta o cativo. Hoje esta Escritura é cumprida em minha vida, porque eu sou a resposta para os problemas da humanidade. E num tempo, meus irmãos, de muita pobreza material, é notório que Jesus Cristo é a boa nova para os pobres, tanto economicamente quanto espiritualmente pobres. E de fato o que nós vemos no Evangelho de Lucas em especial, é que Lucas faz uma frequente comparação e um contraste entre ricos e pobres, para nos mostrar que os pobres estão quase sempre mais conscientes de sua necessidade pessoal da graça do que as pessoas mais ricas. Meus irmãos, na Bíblia nós vemos o que também sabemos por experiência, que aqueles que são pobres geralmente reconhecem mais facilmente
a sua necessidade da graça. Ter uma situação econômica boa e confortável em si, ela não é pecado. Entretanto, Jesus falou diversas vezes o quanto isso pode impedir as pessoas a verem a sua necessidade da graça. Jesus sempre mostrou como as pessoas economicamente mais pobres, elas são tipicamente mais sensíveis à sua pobreza espiritual. Em Lucas 13, por exemplo, Lucas registrou a parábola do rico tolo, um homem autossuficiente que viveu totalmente cego à sua necessidade de riquezas espirituais. Em Lucas 15, nós vemos o filho pródigo, um jovem que passou da riqueza à pobreza. E foi na pobreza que ele reconheceu a sua necessidade espiritual. Em Lucas 16, foi o homem rico que falhou em ver sua necessidade da graça e morreu e foi para o inferno, enquanto o pobre Lázaro da parábola reconheceu a sua pobreza espiritual e, portanto, estava reclinado sobre o seio de Abraão no céu. Em Lucas 18, foi o jovem rico que se afastou de Jesus triste, porque o seu dinheiro era mais importante para ele do que a sua salvação. Em Lucas 21, foi a vez da viúva pobre colocar no tesouro do templo 2 pequenas moedas, dando mais do que todos os ricos deram naquele dia juntamente. Por que ela deu tanto, dando tão pouco? Porque ela, em sua pobreza econômica, ela foi liberta de sua pobreza espiritual. Não é que os pobres sejam mais espirituais que os ricos, ou que ter riqueza seja de algum modo necessariamente mal. Esse não é o ponto aqui. O ponto é a verdade captada por um evangelista chamado Billy Sunday. Ele disse que o sujeito que não tem dinheiro é pobre, mas o sujeito que não tem nada além de dinheiro, ele é mais pobre ainda. E a gente chega em Lucas 19 e nós nos encontramos com Zaqueu. Zaqueu era rico, ele tinha muito dinheiro, mas quando a graça de Deus o alcançou, os seus olhos se abriram para a sua pobreza espiritual. E Zaqueu, movido pela graça, ele deu aos pobres quanto? A metade dos seus bens. E devolveu quadruplicado tudo o que ele havia adquirido injusta e desonestamente. Eu creio não haver em toda a Escritura melhor exemplo de alguém movido pela graça, além de Jesus, como o de Zaqueu. Eu pergunto, você já foi alcançado pela graça? O que você faz movido por essa graça? O quanto você tem feito movido pela graça? Meus irmãos, Jesus, aquele a quem estamos seguindo, ele decidiu investir a sua vida nos pobres, nos presos, nos debilitados e nos oprimidos. Porque normalmente essas são as pessoas que mais reconhecem que necessitam de Jesus. Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, porque as pessoas, quanto mais elas possuem, mais elas se acham poderosas, autossuficientes, e pensam que não precisam de mais ninguém, porque elas têm um chamado poder aquisitivo. Durante esses próximos 40 dias, nós seremos informados sobre muitos dos que têm sofrido. Nós vamos ouvir notícias missionárias, vamos ouvir dados estatísticos, pesquisas, e nós seremos convocados a agirmos movidos pela graça. Seremos convocados a vivermos como Zaqueu, a pegarmos talvez a metade do que temos e doarmos aos pobres, a devolvermos aquilo que conseguimos e que não foi de forma aprovada por Deus. Nós seremos desafiados a vivermos como pessoas que assim agiram no Novo Testamento, no capítulo 4, 5 de Atos,
Pessoas que vendiam suas propriedades e traziam e entregavam para que outras pessoas fossem abençoadas. Pastor Fernando Brandão contava para a gente há dias atrás de um irmão empresário que em São Paulo recentemente disponibilizou o seu apartamento, um apartamento numa área nobre da cidade, para receber 28 venezuelanos que a Junta de Missões trouxe agora no último dia 29 de agosto para hospedar naquela casa, que estavam nas ruas de Roraima, em alguns pontos do nosso país, pessoas perdidas. Por esses próximos dias nós seremos convocados a agirmos assim, movidos pela graça. Meus irmãos, eu sei que esse tipo de mensagem é desconfortável, incomoda. Nos dias de Jesus não foi diferente. Inclusive, ao final deste texto, Jesus foi perseguido e quase morto. Talvez alguns vão querer me matar nesse período de 40 dias, não sei. As pessoas religiosas no Novo Testamento, a princípio, elas gostaram do discurso de Jesus. Essas pessoas, ao ouvirem Jesus falando sobre que veio para os pobres, veio para as pessoas que estavam em dificuldades, que estavam passando momentos realmente complicados na vida, algumas pessoas naquela sinagoga, ouvindo Jesus falando essas coisas, elas ficaram felizes e disseram: eu agradeço a Deus porque eu não sou pobre. Eu agradeço a Deus porque eu tenho 2 olhos e enxergo muito bem. Eu agradeço a Deus porque eu não estou cativo. Eu sou uma pessoa boa. Eu fui criado corretamente. Elas diziam: eu sou moralmente correto. Eu tenho um emprego decente. Eu contribuo positivamente para a sociedade. Pessoas que disseram: Jesus, nós amamos a sua pregação, isso mesmo, vá ajudar essa gente pobre, essas pessoas que estão precisando, essas pessoas que são realmente tão más, essas pessoas precisam do Senhor. Essas pessoas que ouviram Jesus na sinagoga, elas se sentiram bem. Elas disseram: estamos tão felizes por você ter falado estas palavras graciosas para todas aquelas pessoas pobres, sujas, e menos religiosas do que nós. E então, no verso 23, Jesus diz a eles, aos seus ouvintes, ainda dentro da sinagoga: eu vim para curar os doentes, e vocês são os principais deles. Vocês estão com a alma enferma de pecado, porque vocês são religiosos, vocês cumprem boa parte da lei e acham que por isso vocês merecem alguma coisa da parte de Deus. E salvação ninguém merece. Salvação é pela graça. Por isso essas pessoas se revoltaram. Eram religiosas. Jesus reconheceu a necessidade global da graça de Deus. As pessoas, todas elas, os ricos e os pobres, adultos e crianças, brancos e negros, homens e mulheres, jovens e idosos, têm a necessidade da graça de Deus. Não fosse a graça de Deus, meus irmãos, nós estaríamos completamente perdidos. Para vivermos movidos pela graça, não poderemos jamais, em momento algum, nos acharmos melhores, superiores ou mais santos do que qualquer pessoa deste mundo. A menos que a gente reconheça que a gente também é um pobre, miserável pecador, nós não estaremos aptos para viver movidos pela graça. Religiosidade não salva, religiosidade não impressiona a Deus. Deus não está satisfeito com ostentações de bondade. Ele quer que vejamos que somos cativos, pobres, miseráveis e cegos. Em terceiro lugar, para que sejamos movidos pela graça, há uma outra característica presente aqui na vida do nosso Senhor Jesus. Jesus se revelou como o canal da graça
de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente lê um texto da Bíblia Sagrada, a gente precisa ler, acima de tudo, na orientação, na iluminação e na direção do Espírito Santo de Deus. Porque sempre há muito a se aprender. Cada página da Bíblia, cada parágrafo, cada frase, cada palavra, cada letra, na verdade, cada vírgula tem algo a nos ensinar. E devemos estar conectados ao Espírito para a gente ouvir, entender e praticar. E esse texto agora tem algo muito importante a nos ensinar, e isso está aqui no versículo 22. Vamos lembrar o momento em que Jesus está. Ele está dentro da sinagoga, a sinagoga de Nazaré, onde ele esteve ao longo de 28 anos. Todo sábado, era seu costume estar ali. E depois de ter sido batizado, foi para o deserto, viveu a tentação os 40 dias, ele retorna para Nazaré, ele entra na sinagoga. Ele recebe o livro de Isaías e lê no capítulo 61, traz uma mensagem, confronta as pessoas. O texto nos diz algo no verso 22, que antes de as pessoas se indignarem com Jesus, todos o aprovaram, e admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca, as pessoas perguntavam: este não é o filho de José? Meus irmãos, talvez esta seja a lição mais importante deste texto. Essa simples frase: este não é filho de José? Veja bem, pessoas movidas pela graça, elas são notadas. Pessoas movidas pela graça, não tem como elas passarem despercebidas. Jesus estava na sinagoga, era um sábado normal. A capela estava talvez bastante cheia, e ali estavam muitas pessoas, e as pessoas se admiram de Jesus. Afinal de contas, pessoas tinham visto Jesus tantas vezes naquela sinagoga. Meus irmãos, pessoas movidas pela graça despertam admiração positiva, admiração e até espanto. As pessoas diziam: mas espera aí, este não é o filho da Dona Maria? As pessoas estavam abismadas: espera aí, não é ele que é o filho do José da carpintaria? Não foi ele que cresceu ajudando o seu pai? Não foi ele que fez aquela mesa que eu tenho lá em casa? Aquele banco? Foi ele. Como pode? Veja quanta sabedoria ele tem, como assim? Veja que pessoa extraordinária. Veja que pessoa espetacular, incrível. O seu semblante, as suas palavras, a sua voz, o seu tom de voz, a sua conversa. Alguém movido pela graça desperta atenção, admiração e até espanto. Meus irmãos, imagine crentes movidos pela graça. Os amigos ficam impressionados, os pais ficam impactados, o esposo fica admirado. Gente, essa mulher não parece mais a mesma. A esposa também fica admirada. Olha, parece um outro homem, parece um novo homem. Imagine os colegas da faculdade. Mas esse é o filho do seu fulano. Não é esse o esposo daquela mulher que não fazia para apanhar, coitada? Não é esse aquele menino que era o mais travesso da rua? Aquele que usava drogas, aquele que andava perdido, aquele que foi preso tantas vezes, aquele que eu não sei nem como que ele está vivo ainda. Não é esse aquele que traiu a sua esposa 18 vezes?
Não é essa aquela mulher que vivia angustiada e tentou até se matar? Encheu a mão de comprimidos e quase deu cabo à própria vida? Oh, não é esse aquele que era homossexual, que chegou a virar travesti e agora está casado com uma mulher, tem filho, tem uma família linda? Viver pela graça é uma oportunidade de a gente revelar a graça de Deus através da nossa vida. E não tem como não ser notado. Não tem como não ser percebido. Não tem como não causar admiração, espanto nos amigos, nos familiares, nos conhecidos. Meus irmãos, finalmente viver pela graça é viver para a glória de Deus. Nesta noite nós caminhamos com Jesus pela cidade de Nazaré, a cidade onde Jesus viveu 28 anos. 28 anos. A cidade onde as pessoas conheciam Jesus, onde as pessoas observavam Jesus, aonde ele viveu sempre movido pela graça. Causou admiração em uns, causou indignação em outros. Pessoas que não conseguiram contemplar o brilho na vida de Jesus. Que brilho? O brilho da graça. Pessoas que achavam que a vida era sem graça. Pessoas que não conseguiram captar a mensagem que Jesus veio pregar a este mundo. Eu repito, Jesus viveu na dependência pessoal da graça de Deus. Jesus reconheceu a necessidade global da graça de Deus. Jesus se revelou como o canal da graça de Deus. E por isso ele viveu movido pela graça. Ele está agora com 30 anos e vai exercer o seu ministério por um período de 3 anos e meio, até subir ao Calvário e entregar a vida dele como a maior prova da graça. Entregar a vida dele no meu, no seu lugar, para perdão de nossos pecados. Nesta noite, o meu apelo, o apelo que trago aos irmãos, é que nós sejamos movidos pela graça pelos próximos 40 dias. Que a gente permita que o Senhor faça uma obra na nossa vida, que o Senhor nos encontre no ponto em que estamos e que Ele nos pegue pela mão e nos leve para segui-lo por uma vida movida pela graça. Amém? Na verdade, este não é um apelo para 1, para 2 ou para 3. Este é um apelo para todos nós, para a gente viver movidos pela graça como nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, nós causaremos espanto na vida das pessoas se nós formos de fato movidos pela graça. As pessoas serão impactadas através da nossa vida. Não porque a gente vai produzir alguma coisa, mas porque a graça de Deus, por meio de nós, ela pode alcançar tantos que ainda vivem uma vida de grande desgraça. Eu quero chamar o Ministério de Louvor novamente. Vamos cantar Movidos pela Graça para a gente terminar este culto e voltar para casa daqui a pouco. Ansiosos por vivermos cada dia nos próximos 40 dias, ouvindo todos os dias algo da parte de Deus, recebendo algo do Senhor aos nossos corações. E a cada domingo, fazer como um bom costume, estarmos reunidos como igreja, como povo de Deus, para cultuarmos ao Senhor e para recebermos aquilo que Deus tem para nós, puramente pela graça. Fiquem em pé, por favor.
abençoou, com graça me libertou, um alto preço pagou Cristo por mim na cruz. Foi por amor, maior prova de amor, mesmo sem merecer, fui perdoado. Meu coração transborda de gratidão, quero enquanto viver por Deus ser usado. Me alcançou, com graça me libertou, um alto preço pagou Cristo por mim na cruz. Foi por amor, maior prova de amor, mesmo sem merecer, fui perdoado. Meu coração transborda de gratidão, quero enquanto viver por Deus ser usado. Compartilhar a esperança, movidos pela graça. Amar é repartir, compartilhar a esperança, movidos pela graça. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Amar é repartir, compartilhar a esperança, movidos pela graça. Amar é repartir, compartilhar a esperança, movidos pela graça. Pai, movidos pela tua graça, nós queremos viver. Ó Deus, impulsionados pelo teu amor que nos constrange, nós queremos dia após dia caminhar nesta terra. Pai, ensina-nos a renunciar o nosso eu, o nosso egoísmo, o nosso reter, para sermos, ó Pai, cada dia mais e mais, pessoas como Zaqueu, pessoas como Barnabé e tantos outros que são exemplos para nós, são referência
de pessoas movidas pela graça. Senhor, nos próximos dias, nós queremos no dia a dia, no nosso cotidiano, lá fora, com os vizinhos, com os amigos, com os familiares, nós queremos ter atitudes, ó Deus, que demonstrem quem nós somos, movidos pela Tua graça. Ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, ajude-nos a termos atitudes no dia a dia, em que as pessoas que nos conhecem, elas fiquem impressionadas com o amor do Senhor presente na nossa vida. Ó Deus, que a gente tenha atitudes práticas no dia a dia, que desde sair por um portão e dar um bom dia, uma boa tarde, para um vizinho, para uma senhora, para alguém que encontrarmos pelo caminho, até mesmo a nos depararmos com um quadro em que alguém esteja faminto e nós tenhamos que dar uma ajuda, comprar uma quentinha, um prato de comida. Ó Deus, que a gente seja de alguma forma tocado pelo Teu Espírito Santo, para que nos próximos dias a gente viva mais que nunca movidos pela Tua graça. Nós temos recebido tanto, Senhor, temos recebido tantos recursos, há pessoas que têm muito menos que nós, e que a gente possa a cada dia tirar um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, para abençoar a vida de tantos que ainda necessitam. Ó Deus, que seja um tempo de um levantamento de ofertas para o sustento dos missionários, sustento dos projetos, aonde tantos Rogérios têm sido resgatados, ó Deus. Que a gente possa ser, nos próximos dias, movidos pela graça, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pai, abençoe a vida de cada um de nós que aqui estamos. É a nossa oração, é o nosso desejo nesta noite. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Tenha uma boa semana. E lembre-se todos os dias: estou vivendo movido pela graça. E que isso faça diferença onde quer que você vá. Amém.